A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema bacana, vamos dar continuidade. Nós falamos sobre, na última série aí, sobre o ano de jubileus, né? E todo o processo até nós alcançarmos esse dia de cumprirmos esse ano, que é o descanso do Senhor. Agora nós vamos falar literalmente sobre esse dia, que é o milênio, tá? Nós vamos entender o contexto bíblico do milênio, a entrada do milênio, e como será o milênio. Vai ser, lógico, um resumo, né? Nós vamos dar uma entrada aqui, mas vamos falar várias vezes no canal sobre esse tema, que é um tema que a Bíblia aborda com bastante versos, né? Dá para a gente entender bem como que será o milênio. Então hoje nós vamos dar um panorama geral para vocês entenderem. Às vezes você tem dúvida, o que você vai fazer no milênio, como será, né? O que Cristo tem preparado para nós. Então nós vamos entender hoje, tá bom? Aproveito, peço a você se inscrever aqui no canal, ajude o canal a crescer, nós batemos 300 inscritos, e que Deus abençoe esses inscritos, que o canal esteja abençoando a vida de vocês. Você pode compartilhar os vídeos, tem vídeo de estudo da palavra, de meditação, vídeo dos meus meninos gravando, falando da palavra também, tem vídeo meu e da minha esposa louvando ao Senhor. Então compartilhe o conteúdo desse canal para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Então vamos lá falar sobre o tema de hoje, que é o milênio. Então vamos lá, ó. Então, qual é o contexto bíblico para o milênio? Então eu estou com a minha anotaçãozinha aqui para me guiar e nós vamos falar um pouquinho. Em Mateus 6, versículo 10, na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, ó, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A minha pergunta para você hoje é feita a vontade de Deus aqui na terra como é no céu? De fato, não é. Você vê que os filhos de Deus procuram fazer a vontade de Deus, e nós fazemos, mas há muitas pessoas no mundo que não fazem a vontade de Deus, fazem as suas próprias vontades ou a vontade de Satanás. Então, você vai entender que esse fazer que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, ela é cumprida no milênio. Então você vai ter aí, no momento que Jesus toma o reino, aí vai ser instaurada a lei de Deus e aí vai começar a ser feita literalmente a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. Porque aí vai começar a se cumprir as leis de Deus, os ex-sacerdotes vão começar a aplicar essas leis e elas vão ser vigentes. Então esse é o primeiro ponto. Então o primeiro contexto é que vai ser feita a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu. Segundo ponto, o reino será com as duas casas juntas, não divididas e espalhadas. Tá? Nós vamos ler um texto aqui para você entender. Ó, Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Acompanha aí comigo. Ó. Aqui, vamos lá. Ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, que esse é Cristo, né? E rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Esse é Jesus que vai fazer isso aí aqui na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Ou seja, aqui o que está falando? Vai chegar o dia que o rei, que vai vir descendente de Davi, que é Cristo, vai reinar aqui na terra. E nesse dia Judá será salvo e Israel habitará seguro. Ou seja, no reino de Cristo as duas casas reinarão juntas. Você consegue entender isso? Tem vídeos aqui no canal que a gente fala sobre as duas casas. Você pode lá ouvir, né, para você poder compreender. Vou até, se eu lembrar aqui, de colocar o link aqui na descrição. E aí você vai entender essa questão das duas casas. Mas no milênio, as duas casas vão estar juntas. Ela é o Israel de Deus, né? Judeus e gentios juntos, reinando como rei e sacerdote. Então, esse é o segundo ponto aí do contexto do milênio, de como será o milênio, né? Depois, ó, nós tomaremos posse do reino literal. Às vezes você ouve muito falando assim que nós vamos para o céu, né? Ah, quando você morrer, você vai para o céu. Primeiro, quando você morrer, você não vai para o céu ainda, né? Você vai para o Hades. Vou ter em breve um estudo aqui, muito em breve mesmo, sobre para onde vai a alma após a morte. Fique atento aí, tá bom? Mas você vê que você não vai para o céu, você vai ter acesso aos céus. Jesus diz que o reino, a posse, a herança é aqui na terra. Então nós, como reis sacerdotes por glorificar, teremos acesso aos céus, assim como os anjos. Nós seremos como os anjos
de Deus, né? O próprio Jesus falou. Então, nós teremos acesso aos céus, mas o nosso reino é aqui na terra. Nós reinaremos as nações que restarão. Então, como Cristo vai reinar, né? Porque Ele é o Rei dos Reis, nós também reinaremos. Então, nós tornamos o reino literal, mas nós já vivemos, claro, a parte do reino espiritual. Por quê? Cristo, ele é o rei da nossa vida já. Ele não é o rei do mundo ainda, porque ainda o mundo está sob posse de Satanás. A grande Babilônia ainda está ativa aqui nesse mundo. Satanás ainda opera e, inclusive, está trabalhando fortemente, né, para levar esse mundo para a grande tribulação, para o contexto onde ele, quando ele for derrubado, né, dos ares, né, como no Apocalipse 12 fala, ele já tem o sistema dele todo pronto, uma cópia, claro, inclusive do sistema que existe no céu. Nós também vamos ter estudo sobre isso, mas você vê que ele criou um sistema aqui para ele perseguir, para ele controlar esse mundo durante a tribulação. E você vê que ele o quê? Ele está esperto, ele está ligeiro nesse ponto, porque ele sabe que isso vai acontecer. Então, o reino ainda está sob posse dele. Então, nós vivemos, por isso nós não somos, olha só, por isso nós não somos deste mundo, a Bíblia fala, né? Nós somos peregrinos, porque o sistema desse mundo ainda está como base no governo de Satanás. E nós já estamos na base do governo de Cristo, nós somos cidadão do reino de Deus e nossa pátria é o céu. Nós já podemos considerar assim. Mas nós viveremos isso plenamente quando Cristo voltar e nós tivermos um corpo transformado igual ao dele, seremos reis e sacerdote. E aí nós tomaremos posse do reino aqui na terra. Aí nós reinaremos, tomaremos a herança prometida a Abraão, Isaac e Jacó pelo nosso Deus. Inclusive eles também receberão a herança conforme Deus prometeu para eles. Então olha só que interessante. Vamos ver isso, olha só, em Daniel, capítulo 7, versículo 18. Abre aí, ó. Daniel, capítulo 7, versículo 18. Olha só o que está falando, ó. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Olha só o que Daniel está falando. Nós possuiremos o reino e vamos possuir para sempre, porque aí acaba os 1000 anos, depois ainda continuaremos com Cristo de eternidade em eternidade. O mesmo capítulo, só que no versículo 27, Daniel 7, 27, fala assim, ó, olha só, aqui ó, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Olha só, da mesma forma, olha só, Jesus ele é o rei dos reis. Isso é claro, porque ele vai receber a majestade e nós seremos reis sacerdote abaixo dele, reinando junto com ele, certo? E nesse momento nós tomaremos as nações por herança. Então, junto com Cristo, quando ele tomar posse do reino, nós tomaremos junto com ele e as nações serão nos dadas por herança, nós reinaremos sobre ela. Então, esse é mais um contexto bíblico falando do milênio. E tem também a questão do tempo. A Bíblia fala que é 1 milênio, são 1000 anos, é o último milênio do plano de Deus aqui nessa terra, né? Da forma do plano de Deus todo para a restauração de todas as coisas. Então, são 7.000 anos, 6.000 anos de trabalho humano, dentre outras coisas que a gente entende aí nas festas, nos contextos bíblicos, né? Que a gente também tem bastante estudos falando sobre essas coisas no canal. E aí no último milênio, que é o 7º milênio, nós herdaremos a terra e reinaremos com Cristo. E esse tempo vai durar de 1000 anos, ou seja, vai ser 1000 anos de restauração da lei de Deus sendo trabalhada aqui na terra, até a destruição do último inimigo, que está lá em 1 Coríntios, ó, vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Olha só o que fala aqui, ó. O último inimigo a ser destruído é a morte, ponto. Acabou, aí daí não tem mais morte, porque no milênio, você vai ver que Isaías 64, 65, 66, vai estar falando ali do contexto do milênio, né, do final dos tempos, e aí você vai ver que lá fala que ainda haverá morte, ou seja, aquele que pecar somente aos 100 anos será julgado, né? Ou seja, ele pode ter a morte ainda, a pena de morte. Você vai ver que quem não morre é só os reis e sacerdotes. Somos nós que teremos o corpo transformado. As nações não terão corpo transformado, elas ainda irão casar, elas vão crescer, trabalhar para produzir alimento para elas mesmas. Então você vê que há um trabalho nessas nações, enquanto Satanás está preso, né? E nós reinaremos sobre elas, já com o corpo glorificado igual a Cristo, mas elas ainda não terão. Então elas trabalharão, elas serão regidas com vara de ferro, que é o próximo ponto do contexto aqui. Olha só, que a Bíblia fala
que Jesus vai reger as nações com vara de ferro e nós também. Vamos ler Apocalipse. Olha só, Apocalipse, capítulo 12. Olha só, versículo 5, 12 e 5. Olha só. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro ou vara, né, de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus no seu trono. Agora, olha só, Apocalipse, capítulo 19, aqui já falou que o filho daquela mulher que estava nascendo ali naquele contexto, que é Jesus, quando você lê o contexto todo, ele vai reger as nações com vara de ferro. E agora em Apocalipse 19, versículo 15, vamos acompanhar comigo aqui, 19, versículo 15, olha só. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha só que bacana. Então, o que está falando aqui? Que Jesus vai reger as nações com vara de ferro, ou seja, vai guiar elas ali sobre a lei de Deus. Agora, você pode falar, Giovanni, mas onde fala que nós vamos reinar Cristo igual a ele, junto com Cristo, né? Igual a ele ali com vara de ferro. Apocalipse, leia comigo, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. Olha só o que fala aqui. Aqui está falando carta à quarta igreja, né? E olha só o que fala aqui. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, Deus vai dar, Jesus, né, vai dar autoridade junto com ele para as nações, para aquele que vencer. E com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, estou lendo até o 28, ó, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Então olha só, Jesus, da mesma forma que ele recebeu a autoridade do Pai para reinar sobre as nações aqui com vara de ferro, ele vai dar essa autoridade para nós reinarmos junto com ele com as nações com vara de ferro. Ele prometeu isso aqui para a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Então você vê que nós também reinaremos com Cristo e faremos igual a ele, ensinaremos a lei de Deus, estaremos regendo as nações, conduzindo elas a adorar a Deus, né, cumprindo as festas ali, de todo sábado adorar ao Senhor. Vai ter esse ciclo, você vê isso em Ezequiel, a partir do versículo 40, capítulo 40 ali, está falando sobre aquele tempo que vai ter no milênio. Você vai ver o trabalho que você vai ter, as tipologias, os apontamentos do sacrifício de Cristo. Então você vê todas essas coisas vão ser cumpridas no milênio. E nós estaremos lá como reis e sacerdotes junto com Cristo para fazer essas coisas. Olha só que interessante. E mais um ponto aqui. As nações serão dadas por herança. Isso é claro, né? Essa é a promessa, é o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Vamos ler Salmos, capítulo 2. Olha aqui, ó, Salmos. Abre comigo aí, capítulo 2, versículos 6 ao 9. 6 ao 9. Olha só o que fala aqui no Salmos, tá? Esse salmo é maravilhoso. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui é Cristo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Olha que coisa linda. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. Olha só que onde está ligando aquele Apocalipse que nós lemos aí, aquele versículo aqui, ó. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como o vaso de oleiro. Olha só, então aqui está falando, as nações vão dar por herança para serem regidas com varas de ferro. Então, nesse contexto do milênio, a herança que Deus prometeu para Abraão vai ser dada por meio das nações. Esses são os filhos, que são como as estrelas, tem as estrelas dos céus e como o pó da terra, né? Tá aí a grande nação como o pó da terra, Israel, que se tornou uma grande nação, e nós, como as estrelas do céu, seremos também dados para Deus como herança, né? Nós somos comprados por Deus como herança, e nós receberemos as nações que restam por herança também para reinar sobre elas. Olha que coisa linda. E o último ponto, que é quando Cristo toma posse do reino, né? De fato, nós lemos todo esse contexto. E quando é que ele toma posse? Apocalipse 11, versículo 15, fala do momento do toque da última trombeta. Eu nem vou ler aqui, você já sabe, né? Esse é o ponto-chave, é o momento do arrebatamento. Toca a sétima trombeta, Cristo vence Satanás e entra no reino. E nós entraremos junto com ele, tá? A igreja entrará junto com Cristo para tomar posse do reino.
E aí todo aquele processo que fala em Daniel, né? 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias, se eu não me engano. Que aí é aquele trabalho todo que tem, né, de tomar o reino mesmo, prender Satanás, instaurar o reino de Cristo, né, que é um reino hierárquico, e aí nós estaremos com o apóstolo reino aqui na terra e reinaremos junto com Cristo. Olha só que maravilha, quantos textos nós lemos? Não lemos todos, mas aqui deu para entender o contexto que tem falando sobre o milênio aqui na palavra. E no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho da entrada no milênio e como será esse milênio, de fato, ali, como que vai ser as coisas no milênio, né? Nós vamos entender isso. Hoje nós falamos sobre o contexto, e aí no próximo vídeo nós falamos da entrada e como será o milênio, tá bom? Meus irmãos, compartilhe esse vídeo, curta aí o canal, tá bom? Se inscreva e que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.